Tela compartilhada para você aí também. Tá vendo bem? Tô sim, Beleza. tranquilo. Tranquilo. Como você está em um ambiente silencioso, então não precisa nem se preocupar em fechar o teu microfone, tá? Pode deixar ele aberto e pode intervir o tempo que você quiser também, tá, Patrícia? Por favor. E aos demais que vão assistir essa aula depois, por favor, a gente funciona 24 horas. Eu fico no ar o tempo inteiro. Se não tiver eu, tem outros colegas que podem tirar a dúvida de vocês. Apesar do produto ser eu e a Heloísa, a gente tem mais 5 ou 6 doutorandos que a gente envia as dúvidas, eles mandam as respostas e a gente envia para vocês. Alguns a gente responde direto no privado, outros a gente faz a resposta no grupo, porque outros também tiram as mesmas dúvidas que vocês lançaram. Né? Então, iniciando anatomia, nessa revisão aí para o primeiro período do terceiro módulo, sistema reprodutor masculino. Certo? Essa aqui é uma imagem complexa e importante. Porém, uma imagem que ela deve ser estudada com cuidado e com carinho. Um corte medial, né, da pelve masculina, que contém todas as estruturas do sistema reprodutor masculino. Inclusive, todas as unidades e composições de revestimento do testículo, uma das estruturas que a gente mais estuda. Essa imagem a gente vai guardar para expandir no segundo momento, porque na apresentação a gente vai ver cada área de forma separada. Então, se até essa imagem, que é tão grande, com tanta informação, é você causar algumas distrações no processo de aprendizagem. Melhor ir aprendendo ponto a ponto e ir associando, montando essa imagem no final. Tá? Então, começando pela parte da genitália masculina, que eu falei que é uma das regiões que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção, porque ela é de fato mais cobrada, não só no primeiro período, como até o oitavo período, que é o final que vocês vão ver a anatomia humana, vai sempre voltar a reviver, principalmente as características, o que envolve o saco escrotal, os testículos e essa questão reprodutora masculina. Tá? Então, relendo um pouquinho o que André trouxe para cá na aula, vocês podem ser de Luciano, mas esse slide de André, então revendo um pouquinho. Então, bolsa escrotal, formada, uma bolsa frouxa, formada pela constituição de pele, telas subcutâneas, certo? Que pende a raiz do pênis, abaixo da raiz do pênis. Externamente, se assemelha a um saquinho de pele, né? Com duas porções laterais e no meio circundado por uma crista ou uma RAF. Isaac, é importante saber disso? Para saber determinados acidentes ou determinadas anomalias ou doenças congênitas, na existência ou não de um lado dessa bolsa ou desse escroto, na existência ou não dessa RAF. Isso, na avaliação do recém-nascido, é importante e a gente acompanha naquele primeiro ano de vida dele. Tá? Internamente, dividido por um septo, certo? Em duas bolsas, cada uma delas contendo um testículo. Precisamos avaliar exame semiológico físico, se os dois estão íntegros, se tem uma disparidade ou não de tamanhos. Esse septo é constituído por telas, são telas subcutâneas, tecido muscular, um músculo importante para ser lembrado para a gente depois, a gente vai ver mais abaixo nas descrições das imagens, destrinchando as imagens, músculo dartos, que é composto também de feixes de fibras musculares lisas. A gente vai falar um pouquinho que o testículo e o saco escrotal tem movimento, ele se movimenta, não está ali estático. Associado a cada testículo no escroto está o músculo cremaster, o mais importante e o mais cobrado em prova. Músculo cremaster envolve o testículo na sua porção mais externa e é constituído de uma série de pequenas faixas de músculos esqueléticos que descem como uma extensão do músculo oblíquo interno do nosso abdômen, através de onde? Do funículo espermático que circunda o testículo. Esse funículo espermático vai ter origem lá em cima na nossa região inguinal, por onde passam e se originam as artérias, veias e inervação. Tá? Motivo até de hérnias inguinais que são tratadas em blocos cirúrgicos. Né? Então, músculo cremaster, muito importante também. Funículo espermático, uma pequena estrutura que dá apoio à genitália masculina e ascende e sai do escroto e atravessa esse canal inguinal. Daqui a pouco eu vou lembrar
especificamente como chama esse canal inguinal, para trazer um pouquinho também da noção por onde passam essas estruturas que vão irrigar, drenar e inervar o testículo. Certo? No funículo espermático também, a gente vai encontrar o ducto deferente. E esse trajeto, saindo do funículo espermático, ascende através do escroto a artéria testicular, nervos somáticos e autônomos, veias, como eu falei, que vão drenar o testículo e que vão conduzir, né, a testosterona para a grande circulação, no plexo pampiniforme. Vocês vão ver que existe uma cadeia de veias na região posterior do testículo, chamada de plexo pampiniforme. Também a existência de vasos linfáticos, a gente precisa drenar qualquer líquido ou excessos de glicose ou gordura que existe naquela região. Também músculo cremaster e face de revestimento. Tudo isso compondo o funículo espermático. Agora um pouquinho de uma anatomia mais localizada, né? Então, bexiga urinária, nessa visão anterior, no corte coronal, certo? Parede sem músculos, sem fáscias. Está aqui à esquerda nessa imagem. A gente vai ver logo lá o canal inguinal superficial, certo? Eu preciso lembrar, gente, do nome desse canal, do nome embriológico desse canal. É super importante para vocês, porque isso vai ser cobrado em algum momento, certo? Mas vamos lá. Canal inguinal, descida aqui, ó, através do funículo espermático. A gente vai encontrar quem? Que a gente acabou de falar? Músculo cremaster, originando onde? Anal inguinal superficial, na região suprapúbica, bilateral, tá, gente? Então, funículo espermático, músculo cremaster. Depois do músculo cremaster, de dentro para fora, quem a gente vai encontrar? Fáscia, a primeira fáscia externa, fáscia espermática, externa. Logo depois, a gente tem uma outra face um pouquinho mais delgada, que é a face que também envolve, desde a região mais superior, os dois testículos, se transformando depois no septo escrotal, a gente vai encontrar a fáscia superficial. Depois dela, contendo também, né, na fáscia superficial, antes que eu esqueça, na fáscia superficial, aquele músculo que vai envolver também essa fáscia, que é o músculo dartos. Depois dela, a pele propriamente dita do escroto. E agora sim, a gente tem toda a estrutura escrotal. De forma um pouquinho mais profunda, certo? Por dentro, por trás agora, de forma mais interiorizada, após o músculo cremaster, entrando buscando uma visão mais interiorizada desse testículo, que a gente vai encontrar primeiro fáscia espermática interna. É a primeira fáscia que a gente vai encontrar. Logo abaixo, fáscia espermática, músculo cremaster. Tirando o músculo cremaster, sacando qual é a primeira visão que a gente tem? Fáscia espermática interna. Logo depois, uma das túnicas mais cobradas e mais faladas. Túnica vaginal. De origem onde? Mais superior. Desde lá de cima do abdômen superior, de origem no nosso peritônio. Certo? Túnica vaginal. Pós-túnica vaginal, a gente tem uma outra túnica, agora envolvendo propriamente dita a glândula testicular, que é a túnica albugínea do testículo. Depois disso, a gente sobe naquele plexo venoso que estava falando para vocês, que vai suprir, ou melhor, drenar toda a necessidade venosa, todo o retorno venoso desse testículo. Plexo pampiliforme. Também vamos encontrar aqui fibras nervosas, ducto deferentes, aqueles que saem da região posterior do testículo, elevando-se até a vesícula seminal, ducto deferente, e também a nossa irrigação com a artéria testicular, certo? Aqui mais acima do septo escrotal, o pênis propriamente dito. Patrícia, você que está aqui, está tranquilo até agora? Está mais lento? Tudo tranquilo. Não, tá ótimo, Isaac. Tudo tranquilo.
Tá dando para entender bem direitinho. Obrigada. Massa, perfeito. Vamos seguindo. Então, testículo, glândulas, ovais, podem ser um maior que o outro, localizada dentro do saco escrotal, envolvidos pela túnica albugínea de forma mais íntima, que medem cerca de 5 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro. Tá? Se desenvolve na parte posterior do abdômen e desce para o escroto. Essa parte posterior, justamente aqui, ó, eles vão se desenvolver aqui atrás, acima desse canal inguinal. Eles vão se desenvolver aqui com a maturação da genitália masculina, certo? Esses testículos vão descer para o saco escrotal. Através de onde? Do anel inguinal superficial, por dentro do funículo espermático. Tá? Então, vão descer pelos canais inguinais no 7º mês do desenvolvimento fetal, certo? Como a gente já falou, são parcialmente cobertos pela túnica vaginal, que é a membrana serosa derivada do peritônio. Por que a membrana serosa, Isaac? Porque vai existir um espaço virtual, onde não é para conter absolutamente nada, a não ser uma pequena camada serosa entre a túnica albugínea, a túnica mais íntima do testículo, e a túnica vaginal. Vai existir um espaço virtual entre elas. Para quê? Para essa movimentação, esse subir e descer do testículo, eu preciso desse espaço. Assim como eu tenho espaço pleural, entre as pleuras pulmonares, parietal e serosa, como eu tenho também no coração a pleura mais íntima do coração, e eu tenho a pleura mais externa, também para o coração se movimentar. E nesse espaço, é um espaço virtual, não pode ter líquido, não pode conter nada. Ele é específico para a movimentação testicular. Importante saber disso. Uma das patologias que a gente vai ver desenvolver nessa região é a hidrocele. Tá? O testículo é envolvido por uma cápsula fibrosa branca, olha aí, composta de um tecido conjuntivo mais denso, que não é modelado, que é a túnica albugínea, ali, circundante, mais íntima dele, que se estende para dentro e forma septos que vão se dividir cada testículo em uma série de compartimentos internos que a gente chama de lóbulos. Certo? Cada um com 200 a 300 lóbulos. Dentro deles, o que a gente vai encontrar? Cada um contendo 3 túbulos espiralados, que são os túbulos produtores dos espermatozoides, né? Os túbulos seminíferos. Ok? Simbora. À frente. Esse assunto é maravilhoso. Amo. Então, trazendo para essa visão aqui agora, mais ampliada justamente daquilo que a gente está falando, vamos começar pela túnica. Pela túnica. Note que ela vem formada de um processo lá em cima, do ligamento, aqui na parte superior esquerda, ligamento remanescente do processo vaginal. Lembrei agora o nome. O conduto é conduto peritônio vaginal. É por onde vai se formar o funículo espermático e por onde vão passar tanto os vasos, veia e artéria e inervação nesse funículo espermático, tá? Esse funículo espermático vai dar origem, esse processo peritônio vaginal vai dar origem ao funículo espermático, posteriormente ao ligamento remanescente do processo peritônio vaginal, tá? Esse ligamento é remanescente desse processo de descida de todas essas estruturas. E note que ela é uma extensão, vai se transformar numa extensão, formando quem? A minha túnica mais íntima, minha túnica vaginal. Desculpa, a mais íntima não. A que vai fazer aquele espaço virtual junto com a túnica albugínica. Então, ligamento remanescente aqui em cima, na parte superior, lateral esquerda do canal deferente nessa imagem. Remanescente do processo do peritônio vaginal, repetindo, por onde vão descer todas as estruturas no 7º mês de gestação, na maturação desse órgão genital masculino, certo? Por onde vai descer e passar tanto o testículo, veia, artéria e nervos. Ligamento remanescente do processo vaginal, dando origem à nossa túnica vaginal. Composta de quê, Isaquinho? Camada parietal mais externa, uma cavidade e a camada visceral.
mais uma vez aqui falando, note que existe um espaço virtual entre a camada visceral e a túnica albugínea. Túnica albugínea fazendo contato, não contato, mas mais próxima da parede da camada visceral da túnica vaginal. Certo? Depois, o que a gente vai encontrar? Cauda do epidídimo saindo aqui, atravessando a túnica vaginal, ascendendo pela região posterior do testículo, corpo do epidídimo. Cauda saindo da túnica vaginal em ascendência, ascendendo pela região posterior do testículo, corpo do epidídimo. Certo? Depois de corpo, a gente vai encontrar quem? Cabeça do epidídimo, na parte mais superficial desse testículo. Note que a gente está fazendo o caminho de fora para dentro. Vamos adentrar após a cabeça, ductos eferentes. Se eu tenho eferentes, aqui vão me proporcionar a saída dos meus espermatozoides, né? Dos meus gametas produzidos. Certo? Depois, a gente vai encontrar uma rede testicular no mediastino do testículo. Se eu estou falando de mediastino, eu estou falando da região do meio, certo? Então, rede testicular no mediastino, que vai se dividir, ramificando pelos túbulos retos, em toda a extensão, dentro da cápsula da túnica albugínea, e, por fim, em tubos contorcidos, chamados túbulos seminíferos, onde vão ser produzidos, e aqui, túbulo reto e também na rede testicular do mediastino e testículo, vão ser amadurecidos, certo? Depois, jogados através dos canais deferentes até a nossa vesícula seminal lá na próstata, para se juntar com o sêmen e ser expelido no processo ejaculatório. Tranquilo até aqui, Patrícia? Alguma dúvida nesse slide? Não, tudo tranquilo. Tá ótimo. Vamos embora. Então, vamos lá. O testículo em corte, mais um cortezinho coronal aqui dele. Olha lá o epidídimo, bolsa escrotal na região externa, certo? Aqui músculo cremásteo, é o músculo mais interno, mais próximo do testículo. Fazendo também mais um corte coronal aqui. Lóbulos, essas regiões aqui são os lóbulos, onde estão os tubos seminíferos, são chamados de lóbulos. Os septos são essas regiões entre um lóbulo, ou seja, entre um conjunto de tubo seminífero e o outro. E trazendo um pouquinho para essa visão mais ampliada, um corte transversal, diria, nessa posição aqui, desse túbulo seminífero. Aqui a gente tem capilares sanguíneos, células do interstício, ok? Espermatogônia, a célula mais primitiva formadora do espermatozoide. Em seguida, a gente tem uma espermátide, uma evolução já da espermatogônia, o espermatócito 1, 2 e na fase de maturação, espermatozoide, definitivamente dentro de cada túbulo seminífero, certo? Depois disso, são expelidos para continuarem sua maturação pelo túbulo reto e aqui também na rede testicular do mediastino do testículo. Ok? Fechado, dona Patrícia. Depois daqui, pelos ductos Tranquilo. Cabeça, fazendo o caminho agora de produção. Produção aqui, dentro dos meus túbulos seminíferos, quem vai produzir? Espermatogônia, produzindo a espermátide, que vai se transformar em espermatócito 1, 2 e o espermatozoide propriamente dito, já com sua cauda, com sua capacidade de mobilidade, com sua motilidade. Serão maturados ainda na região de túbulos seminíferos, mais propriamente dita em túbulo reto e rede testicular do mediastino. Migrando para ductos eferentes, cabeça do epidídimo, corpo do epidídimo, cauda do epidídimo e aqui, pela região posterior, serem eliminados através do canal deferente para a vesícula seminal, lá na próstata. Então, epidídimo. Cada epidídimo é formado principalmente pelo ducto do epidídimo, muito espiralado, muito cheio de curvas.
O ducto deferente do testículo se une ao ducto do epidídimo na parte superior maior desse epidídimo lá em cima, denominada de cabeça. O corpo é a parte média, mais estreita, e a cauda a parte inferior, que vai atravessar quem? A túnica vaginal e ascender pela região posterior desse testículo até chegar à vesícula seminal. Tá? Que o epidídimo é o local de maturação dos espermatozoides, como a gente tinha falado, armazena os espermatozoides e durante a excitação sexual ajuda a impulsioná-los por meio da contração peristáltica do ducto deferente. Certo? Esses gametas podem ficar armazenados dentro do epidídimo por diversos meses. Né? Os espermatozoides não ejaculados, depois desses tempos, acabam por ser fagocitados e reabsorvidos. É uma questão interessante, porque nesse processo de fagocitose e reabsorção, ele é transformado em energia, retroalimentando a produção de novos gametas. Uma particularidade em comparação ao sistema reprodutor feminino, no homem a gente tem uma produção continuada desses gametas durante a vida inteira. Na mulher a gente sabe que após a fase de maturação, que está preparada, pronta para uma gestação, o número de gametas de oócitos são reduzidos a cada menstruação. E a partir dos 30 anos de idade, a partir dos 30 anos, a mulher tem uma perda gradual em torno de 11% dessa reserva ovariana. No homem, não. E dentro do epidídimo, pode-se ficar armazenados os espermatozoides por vários meses e, se não forem utilizados no processo ejaculatório, serão fagocitados, transformados em energia e retroalimentação para a produção desses gametas. Mais um corte lindo aqui, como a gente estava falando, cabeça do epidídimo, corpo do epidídimo, cauda do epidídimo, ducto deferente, os lóbulos separados, túnica albugínea mais externas, septos. Muito bonita essa imagem também. Ducto deferente, 45 centímetros em média, em torno de 2 palmos da nossa mão, ascende ali, ó, ao longo da margem posterior do epidídimo e segue pelo folículo espermático até o ponto na parede abdominal inferior, também pelo conduto peritônio vaginal, certo? Que atravessa o canal inguinal e entra na cavidade pélvica. Mais uma região de fragilidade onde a gente pode encontrar herniações. Fazendo uma curva sobre o ureter, aqui em cima, ó, a gente tem a bexiga, aqui em cima nessa imagem, no canto superior esquerdo, ele ascende, atravessa aqui a nossa parede abdominal inferior, passando por trás do ureter, aqui que vem do rim, certo? Uma curva sobre o ureter aqui por trás, passa sobre a face lateral da bexiga, ele faz uma sintopia com a bexiga e desce ao longo da face posterior. Parte terminal dilatada, esse aqui é ducto deferente, conhecido, essa parte aqui de ampola. Eu posso ter uma reserva nessa vesícula seminal aqui, que vai ser ejetada através da próstata, esse órgão que a gente está vendo aqui. Métodos contraceptivos. Opa, tem a nossa vasectomia, que deveria ser abordada de forma mais intensa, explicada mais, educada de forma mais intensa aos homens, por ser um método simples, realizado a nível ambulatorial, né? Seguro também de ser realizado, onde a gente tem a secção do ducto eferente da vesícula seminal, certo? Impossibilitando assim que o sêmen receba os gametas produzidos lá no testículo. É importante que a gente faça o espermograma para detectar uma azoospermia nesse sêmen e só assim comprovar que essa vasectomia foi eficaz. Tá? Ducto ejaculatório. Cada ducto ejaculatório tem cerca de 2 centímetros só de comprimento e é formado pela união da glândula seminal e a ampola dos ductos deferentes. Esses daqui, ó, esses lindinhos aqui, ductos ejaculatórios, são bem pequenininhos, formado pela união dessa vesícula seminal e do ducto deferente,
que vai passar por dentro da próstata. Quantos centímetros tem, Isaquinho? Em torno de 2 centímetros. Os ductos ejaculatórios curtos se formam em posição ao longo, se formam em posição logo superior à base e superior da próstata. Justamente isso que eu mostrei para vocês. E seguem através da próstata, terminando na parte prostática da uretra. Vamos rever? Vamos ver de novo? Tá lá. Formação do ducto seminal, vesícula seminal, ducto eferente, passando por dentro da próstata e chegando aqui até a uretra para ser expelido. Certo? Olha lá, onde ejetam os espermatozoides e as secreções da glândula seminal logo da liberação do sêmen da uretra para o exterior. Mais uma imagem que eu acho linda e maravilhosa. Ureter esquerdo, vindo do rim. Ureter direito. Aqui a gente vai ver uma ampola do ducto deferente. Elas que vão fazer também a contração para que esses gametas, espermatozoides cheguem até a vesícula seminal. Ducto deferente direito, ducto deferente esquerdo, passando posterior aos ureteres, os ureteres da bexiga, tá? Glândula seminal, bem bonita aqui. Também ducto da glândula seminal, olha só, se juntando aqui, fazendo o ducto ejaculatório, já dentro da próstata, que fazem o quê? Só 2 centímetros que vão jogar nessa parte aqui, que ele chama de parte membranácea da uretra, até seguirem para a uretra. Certo? Localizado aqui, ó, mais um músculo importante, músculo profundo do períneo. Isso aqui já tá vendo como eu vou aprofundando, Patrícia? Eu já fui entrando aqui em ducto profundo do períneo. Isso é um assunto para assoalho pélvico mais na frente, né? Certo, ok. Glândula bulboretral. E depois a gente vai ver essa anatomia do pênis um pouquinho mais para baixo, tá? Mais compostas por um músculo mais externo, um tecido mais externo, como o corpo cavernoso do pênis, certo? Corpo esponjoso e a parte peniana da uretra, onde vai ser expelido aqui tanto o sêmen e o espermatozoide. Uretra masculina é o ducto terminal, compartilhado pelo sistema genital e urinário, por onde excretamos nossa urina e nosso sêmen. Possui cerca de 20 centímetros de comprimento, um palmozinho de comprimento, atravessa a próstata, vindo também da bexiga, irrigado pelos ductos deferentes, né, para a questão da germinação, mas tem origem também na nossa bexiga, músculos profundos do períneo e o pênis. Subdividido em 3 partes, essa uretra, a gente tem a parte prostática, está aqui. Essa parte que está dentro da próstata é a parte uretral prostática. Depois a gente tem a parte membranácea e, efetivamente, a parte peniana, ou esponjosa, né, como ele trouxe aqui. A gente usa mais peniana, mas pode-se falar também esponjosa. Até chegar aqui, ó, no ósteo da uretra. Mais uma vez, nunca é demais repetir, isso é extenuante porque cai na prova, cai bastante e é cobrado de vocês até o 8º período. Então a gente tem a origem disso tudo, bexiga urinária, ósteo interno da uretra, porção prostática, aqui está a próstata, então eu tenho parte prostática ou porção prostática da uretra, já a parte membranácea, que está paralela, ou seja, atravessa o músculo profundo do períneo, então parte membranácea. Aqui, ó, lá no finalzinho a gente tem o ósteo do ducto ejaculatório, tá? Lá no finalzinho. Então essa uretra vem na parte da membrana ou na parte membranácea, atravessando o músculo profundo do períneo. A gente tem aqui agora a raiz do bulbo do pênis, que vai dar origem ao corpo
esponjoso, certo? Aqui a gente tem a raiz do ramo do pênis, que vai dar origem a quem, Isaac? Ao corpo cavernoso, mais irrigado, aquele corpo mais dilatado, que vai ser bem irrigado pela artéria, certo? Parte esponjosa da uretra propriamente dita, ósteo externo da uretra. Se aqui a gente está falando de ósteo interno, está lá em cima, colado na bexiga, para dar origem à parte prostática, atravessando todo o pênis, na parte mais externa, ósteo externo da uretra. Certo? Em uma composição, a pele que recobre a glande, prepúcio, glande do pênis e coroa. Vamos ver? Mais uma revisão sobre o que a gente já falou um pouquinho mais acima. Vesículas seminais, estruturas semelhantes a bolsas enoveladas, com comprimento de aproximadamente 5 centímetros, localizadas onde? Na base da bexiga. E posteriormente a ela, em posição anterior ao reto. Exatamente. Voltando aqui em cima para a bexiga, a gente tem aqui nossas vesículas seminais, na região anterior da bexiga e também anterior ao reto. Por meio de ductos, secretam um líquido viscoso de pH alcalino que contém frutose, ou seja, eu tenho todo o aporte nutricional para que aqueles gametas, aqueles espermatozoides, tenham força suficiente para alcançar o óvulo na mulher, né? Então, um líquido viscoso, alcalino, de pH alcalino, que contém frutose, prostaglandinas e proteínas de coagulação. Com o tempo ele se esvai para que esses subprodutos como frutose e prostaglandinas fiquem à disposição dos espermatozoides. A natureza alcalina do líquido ajuda a neutralizar o meio ácido da uretra masculina, por conta da urina, e do sistema genital feminino, que de outro modo inativaria e destruiria os espermatozoides. Muito relacionado também o pH, tanto da urina masculina, como uma incontinência urinária ou problemas ejaculatórios por conta do aumento do pH dessa urina. Esse homem pode ter infertilidade, não pela baixa produção de gametas, mas pelo aumento da acidez da urina e de escape da urina nessa uretra. A mulher também pode ter um aumento desse pH na genitália feminina, que vai impossibilitar a vida desse espermatozoide para que ele chegue até o ósito e aconteça a fecundação. Então, tudo isso também pode estar relacionado à clínica, pode se buscar em provas de André, né, uma correlação clínica desses fatores entre o pH alcalino do esperma, né, do líquido seminal, versus a acidez da urina masculina e também da genitália feminina, que poderia inativar, destruindo os espermatozoides. Então, acredita-se que a coagulação do sêmen ajude a evitar a saída dos espermatozoides da vagina. O líquido secretado pelas glândulas seminais normalmente constitui-se de cerca de 60% do volume do sêmen. Próstata, outra estrutura anatômica importante, outra glândula importante, né? Em forma de anel, cerca de 4 centímetros de largura, por 3 de altura e 2 de profundidade. Uma estrutura mais ou menos desse tamaninho aqui, né? Ocupa a posição inferior da bexiga e circunda a parte prostática da uretra, certo? Que parte prostática da uretra? Vamos voltar. Está aqui, próstata inferior à bexiga e circunda a parte prostática, está aqui, da uretra. Opa, está aqui. Cresce devagar, do nascimento até a puberdade, depois se expande de uma forma mais acelerada. Em geral, o tamanho mantém-se estável de 30 até os 45 anos, quando pode voltar a aumentar
por isso a gente tem um cuidado do exame do toque anal para averiguar crescimentos, nodulações, né, neoplasias na região prostática, ser investigada no homem, mais especificamente na idade média dos 40 anos. Alguns urologistas já trazem um pouquinho mais cedo se esse homem tem na família história de hiperplasia prostática benigna ou maligna, né? Quando pode voltar a aumentar, constringindo a uretra, interferindo no fluxo de urina. É aquela oligúria, são vários jatos de urina durante várias vezes ao dia, ou a perda da força da função vesical por conta do crescimento dessa uretra. É o paciente que chega relatando que durante o dia vaza alguma quantidade de urina na roupa dele, ou quando ele precisa ir diversas vezes durante o dia urinar, ou ele não consegue ter força na ejeção desse jato de urina, né? Secreta um líquido leitoso, a glândula prostática, né? Secreta um líquido leitoso e levemente ácido, pH aproximado de 6,5, que contém um ácido cítrico no líquido prostático e é usado pelo espermatozoide para a produção de ATP. Ácido cítrico faz parte do ciclo do piruvato, então é usado pelos espermatozoides para produzir o quê? Energia. Puxando de onde? Frutose. Várias enzimas proteolíticas, como o antígeno específico da próstata, o PSA, pepsinogênio, lisozima, amilase e a hyaluronidase, acabam por decompor as proteínas de coagulação das glândulas seminais. Isso não é matéria importante para a prova agora, mas isso é uma coisa que deve ser guardada, porque nos períodos mais à frente, quando vocês voltarem a ver sobre o sistema reprodutor masculino e feminino, e principalmente masculino, obviamente, vocês vão ser questionados, e isso vai ser questão de prova lá no futuro. A função da fosfatase ácida secretada pela próstata é desconhecida. A seminalplasmina, no líquido prostático, é um antibiótico que destrói as bactérias. Note como a função de produção de gameta é tão especial, a ponto de ficarem reservados no epidídimo durante meses, vários meses, não sendo utilizados ou ejaculados, podem ser degradados, sendo transformados em energia e reaproveitados num feedback positivo para a produção de novos gametas. Eles têm estrutura genética e composição de ácido cítrico para a transformação de frutose em ATP. E ainda existe uma seminalplasmina, né? Um líquido que pode ser chamado de antibiótico para a destruição de qualquer tipo de infecção bacteriana ou possíveis focos infecciosos bacterianos que venham a cometer a vitalidade daquele espermatozoide. Isso é lindo. Olha lá, nossa próstata, né? Uma visão anterior, glândulas mucosas, aqui está a uretra na porção prostática. Isso aqui não é questão de prova, tá, gente? Isso não cai em prova para vocês, tá? Essa parte da anatomia interior da próstata não cai em prova. É importante saber o que ele elimina, quais são as estruturas que atravessam a próstata, quem está aqui no meio, como a parte prostática da uretra, tá? Mas essas outras estruturas aqui da próstata não é objetivo de prova de vocês, tá? Não vi até hoje isso ser cobrado. Como peça também em anatomia, a gente não tem na nossa faculdade a próstata para fazer esse estudo anatômico junto com os alfinetes, né? Então, para mais uma glândula bulboretrais, são duas glândulas lindas e maravilhosas que estão aqui, ó, logo após a transição da próstata e do assoalho pélvico, certo? Glândulas bulboretrais ou glândulas de Cooper, cada uma do tamanho aproximado de uma ervilha, ocupa a posição inferior da próstata de cada lado da parte membranácea da uretra. Onde está a parte membranácea? Estamos aqui. Exatamente nessa região, parte membranácea, aqui ele deu o nome de parte intermediária. Certo? Tá lá, ó. Glândulas, ductos bulboretrais, do tamanho de uma ervilha ou glândulas de Cooper.
Seus ductos se abrem na parte esponjosa da uretra durante a excitação sexual e secretam uma substância alcalina que neutraliza os ácidos da urina presentes na uretra. Então, quem que vai lubrificar esse canal, essa uretra, antes do processo de ejaculação, no momento da excitação masculina? São as glândulas de Cooper, ou as glândulas ducto-bulboretais, certo? Ou glândulas bulboretrais. Tá lá, lindas, bonitinhas, na transição entre a próstata e a origem do diafragma urogenital, certo? Em que parte da uretra? Em que parte da uretra? Na parte membranácea ou na parte intermediária da uretra. Qual a função das glândulas de Cooper? Secretar substância alcalina que vai neutralizar o componente ácido da urina. Mais uma vez, se eu tenho uma deficiência, uma atrofia ou uma baixa produção dessa glândula, uma hipofuncionalidade dela, eu posso ter também uma hipofuncionalidade dos meus espermatozoides, acometendo em algum grau de infertilidade. Tá? Importante, essa glândula cai em prova. Pênis em si, composto de 3 massas cilíndricas de tecido, cada uma delas sendo envolvida por uma túnica albugínea. As 2 massas que são dorsolaterais do corpo do pênis são chamadas de cavernosos ou pênis cavernosos. A massa mais ventral, média, menor, a gente tem o corpo esponjoso do pênis, que contém a parte esponjosa da uretra e a mantém aberta durante a ejaculação. Opa, eu vou manter essa mais íntima da uretra e mantê-la aberta, pérvia, durante a ejaculação. A pele e a tela subcutânea envolvem 3 massas formadas de tecido erétil. A gente vai ver um pouco mais na frente. E já o tecido erétil é composto de muitos seios que contêm sangue, espaços vasculares, revestidos por células endoteliais envolvidas por músculo liso, de tecido conjuntivo o quê? Tecido conjuntivo elástico. Tá lá, anatomia peniana. Aqui eu tenho o ósteo externo dessa uretra. Ósseo externo, a gente viu que o ósteo interno é lá em cima da transição entre a bexiga e a parte prostática da uretra. Então aqui a gente tem ósteo externo da uretra, frênulo do prepúcio, logo abaixo da glande, certo? Frênulo do prepúcio, prepúcio, colo do pênis, coroa, a parte mais proximal do pênis, coroa, e glande propriamente dita. Mais uma vez, começando por aqui, glande do pênis, aqui à direita, glande do pênis, ósteo externo da uretra, fossa navicular da uretra, é uma dilatação, se é fossa, uma dilatação antes do ósteo externo da uretra, certo? Fossa navicular da uretra. Aqui o que a gente falou em relação àqueles corpos, aqueles tecidos que compõem o pênis, né? Formando o corpo do pênis nesse corte transversal. A gente tem corpo esponjoso com a uretra, que é que ele vai ter uma irrigação intensa também e vai manter essa uretra pérvia, é mais próximo da uretra. E aqui os corpos cavernosos, eles que irão se dilatar, encherem de sangue no processo de ereção. Olha a projeção aqui dos corpos cavernosos e aqui a projeção do corpo esponjoso, onde a gente vai encontrar o que no corpo esponjoso? Lá na transição entre a próstata, a gente está passando ali na parte membranácea prostática, a gente tem quem? Glândula bulboretral ou glândulas de Cooper, responsável pelo quê? Pela eliminação, no momento da excitação sexual, de um ducto alcalino, de um líquido alcalino para translúcido alcalino para reduzir o pH, ou anular o pH da urina, certo? Aqui a gente tem o ramo do pênis,
também que vai fixar a parte do corpo esponjoso. Ramo do pênis fixando a parte do corpo esponjoso aqui na região posterior. Mais uma imagem, um corte também muito interessante. Músculo isquio cavernoso, músculo bulbo esponjoso. Quem que é ele? E bulbo esponjoso está envolvendo quem? Eu estou envolvendo o meu bonitão aqui, ó, o meu corpo esponjoso, que tem dentro dele glândula bulbo uretral, ou bulbo retal, certo? Então, músculo bulbo esponjoso, músculo isquio cavernoso. Qual a importância de saber desses caras? Porque eles são os músculos que vão dar a capacidade de ereção de quem? Tanto do corpo cavernoso quanto do corpo esponjoso. Então, eu tenho músculo isquio cavernoso, recobrindo o corpo cavernoso, e o músculo bulbo esponjoso, recobrindo o corpo esponjoso. Tá? Aqui, pele do pênis, túnica dartos, do músculo liso. Túnica dartos a gente viu em alguma outra região? Vimos. Onde? No testículo. Então, ela vem do testículo até a região peniana. Túnica dartos. Túnica albugínea. Essa aqui é do pênis, não é a do testículo. Túnica albugínica. Apesar de ter origem também na parte superior do abdômen, da face abdominal. Certo? Túnica albugínea. Fáscia do pênis, ou a fáscia de Buck, muito cobrada de prova. Fáscia de Buck, muito cobrada em prova. Não estranhe se essa imagem aqui estiver na prova de vocês, com alguns nomes fora, pedindo para você determinar quem está no número 1, quem é que está no número 2, ou preencher as lacunas dos nomes que estão faltando de acordo com o texto que foi apresentado para vocês, ou de acordo com a imagem abaixo. Isso aqui possivelmente é uma questão de prova. Uma das fáscias em relação à estrutura do pênis mais cobradas é a fáscia do pênis de Buck. Fáscia do pênis ou fáscia de Buck. Glande do pênis. Olha aqui, ó, a projeção do nosso corpo esponjoso. Quem é que forma a glande? A cabeça do pênis ou a glande do pênis? É o corpo esponjoso. O corpo cavernoso, que tem mais a função erétil, ele vem aqui até a região posterior medial da glande do pênis. E o bulbo esponjoso, formando também essa glande, vai manter, está mais proximal da uretra. E aqui a gente tem o que? A fossa navicular da uretra. Essa dilatação aqui antes do ósteo externo da uretra. Inervação, drenagem, veia dorsal, acompanhando toda a parte superior e distribuição lateral do pênis. Aqui a gente tem corpo esponjoso, que está circundando a uretra, mais uma vez glande, ósteo externo. Nessa visão aqui, uma outra questão de prova. Sem dúvida nenhuma, vai ter uma questão com essa imagem ou fazendo a correlação dessas estruturas nessa imagem aqui. Uma das estruturas mais cobradas em prova até vocês saírem da faculdade. Tá? Uma das imagens. Então, a gente tem nessa veia dorsal aqui, ó, veia dorsal superficial. Antes dela, vamos começar de direito, né, Isaac? Tem túnica dartos. Que músculo é esse aqui, Patrícia? Minuto só, Patrícia, minuto só. Voltando. Vamos lá, Patrícia. Dando aula. Voltando aqui, Patrícia. Então a gente tem aqui túnica dartos. Que músculo a gente tem aqui, Patrícia? Tu lembra? Onde está minha seta aqui agora? Lembro não. Deixa eu ver. Certeza absoluta? Deixa eu ver. Lembro não. Para você ficar acordada, eu não vou responder. Eita. Túnica dartos, envolvida por um músculo aqui, que Patrícia vai me dizer daqui a pouco quem é. Por dentro dele, a gente vai ter a passagem da nossa veia dorsal superficial. Depois
a fáscia que eu digo mais importante, que vai ser mais cobrada. Fáscia de Buck. Beleza? Abaixo da fáscia de Buck, a gente vai encontrar um complexo artério-venoso e nervoso muito ou mais importante do pênis. Veia dorsal profunda. Opa, Isaac. Então eu tenho quantas veias? A gente vai ter duas veias que são as mais importantes. A dorsal superficial, que está entre a túnica dartos e a fáscia de Buck. É a primeira, é a que vem aqui. Túnica dartos, fáscia de Buck, veia dorsal superficial. Depois eu tenho, depois da fáscia de Buck, eu tenho quem? Veia dorsal profunda. De forma lateral, sempre amigas, a artéria dorsal. E de forma mais lateral, sempre amigos, o nervo dorsal do pênis. Certo? Bem aqui bonitão, ó. Artéria dorsal, nervo dorsal. Logo depois, eu vou ter na minha drenagem veia circunflexa. Se é circunflexo, eu estou circundando o pênis, certo? Circundando o corpo agora me fugiu. Corpo cavernoso, circundando o corpo cavernoso, tá? Outra túnica importante, túnica albugínea. Envolve quem, Isaac? Pelo amor de Deus, tanta túnica. Envolve o corpo cavernoso, que vai dividir também o corpo cavernoso em septo do pênis, aqui no meio. Dentro do corpo cavernoso, a artéria cavernosa. Ela quem vai dar, ou ser a mais influente, a mais importante na ereção. Preenchendo quem? De sangue, os espaços cavernosos. Aqui embaixo, em roxinho, a gente tem o corpo esponjoso, que tem origem lá no músculo bulbo esponjoso, que dentro deles tem quem? Patrícia, dentro do corpo esponjoso, lá no bulbo cavernoso, no bulbo esponjoso, eu tenho que glândulas? Eita, é a... Ai, eu esqueci, peraí. A gente acabou de falar bem muito delas. É a bulbo uretral? Bulbo retal. Bulbo retal. Pode ser bulbo retal, bulbo uretral ou glândulas Tá. de Cooper. Cooper, isso. Por que eu falei muito delas? Porque elas vão ser cobradas. Elas vão cair na prova. Pode apostar. Tá. Como 2 e 2 são 22 e não é 4. Porque 2 mais 2 são 4, mas 2 e 2 são 22. Pode apostar. Olha que coisa mais bonita. Artérias perineais. Se é perineal, vem lá de cima de períneo. Artéria profunda do pênis. Se eu estou chamando de profunda do pênis, quem é ela? Ó, elas vão dar origem aqui, ó, às artérias cavernosas. Artérias profundas do pênis. Artérias dorsais do pênis. Não é só veia que a gente tem dorsal. A gente tem artéria dorsal também. Só que a gente não tem artéria dorsal profunda. Ela fica artéria só profunda, tá? Porque elas vão dar origem a essas artérias aqui, ó. Essas aqui que a gente tinha falado, a artéria cavernosa. Então, artéria profunda do pênis, a artéria bulbo-uretral. Afinal de contas, eu também preciso irrigar o meu bulbo, certo? Artéria bulbo-uretral e a artéria circunflexa. Assim como veia circunflexa, artéria circunflexa, eu estou circundando o meu pênis, ou circundando o corpo cavernoso, tá? Aqui um outro corte bonito e interessante de irrigação. Vamos começar aqui de baixo, aqui à esquerda, tá? Nessa imagem embaixo à esquerda. Artéria e veia dorsais do pênis. Se eu estou falando dorsais do pênis, eu estou falando ali de dorsal superficial, tá? Porque eu não conseguiria ver nesse corte as profundas, a dorsal profunda ou a profunda. Tanto que a túnica está aqui, ó. A túnica albugínea está aqui contraída e a túnica dartos também está aqui, certo? Tudo aqui atrás contraído. Depois eu tenho
plexo venoso prostático, artéria profunda do pênis, aqui atrás, artéria do bulbo do pênis, servindo lá aquela região do bulbo uretral, ou bulbo retal, certo? Plexo venoso vesical, vou servir quem aqui? Tanto a minha bexiga quanto a minha próstata, certo? Quem vai dar origem a essas artérias? São as artérias e veias pudendas internas, que são tributárias, que são originadas onde? Nas artérias e veias ilíacas internas. Onde surgem essas artérias e veias ilíacas internas? Elas vão surgir lá naquele conduto peritônio vaginal, tá? Que vai dar origem ao funículo espermático. Elas vão passar pelo mesmo lugar. Então, artérias e veias ilíacas internas, aqui bem bonitinha, que também, a nível mais posterior, mais lateralizado na verdade, mais lateralizado, aqui eu tenho a crista ilíaca, fossa ilíaca e crista ilíaca, eu vou ter as ilíacas externas, mas a irrigação do nosso pênis vem de onde, Isaac? Vem de onde, Zaquinho? Artéria e veias ilíacas internas, depois eu tenho a divisão em suas tributárias, que são artéria e veia pudenda interna, pudenda porque estou na região do pubis, artérias pudendas e veia pudenda internas, que vão dar origem depois aqui, a quem? Artéria profunda do pênis e veia dorsal do pênis e artéria superficial do pênis também. Certo? Artéria do bulbo do pênis, todos são de origem, são originárias da artéria e veia pudendas interna. Tranquilo, Patrícia? Dormiu, Patrícia? Tranquilo, Isaac. Não, estou prestando atenção aqui. É porque tem hora que o microfone não pega. Eu fico tocando no celular, mas ele não está pegando. Eu não achei essa imagem aqui nem um pouco didática. Então nem vou abordar. A anatomia aqui está um pouco distorcida, vai mais confundir do que ajudar nesse momento. Tá? E agora aquela coisa de inervação maravilhosa. No pênis a gente vai encontrar, obviamente, os dois tipos de inervação. Uma autônoma, certo? Preenchimento vesical, ejaculatório, excitação, dilatação, tanto dilatação quanto contração. Aí a gente tem a atuação do sistema simpático e parasimpático, né? E uma inervação somática, consciente, sensorial, motora, mais relacionado à parte de excitação, estímulos internos, dolorosos também, tá? Mas vamos falar agora daqui de baixo também. Eu gosto de começar de baixo para cima nessa inervação. Aqui à direita. Nervo escrotal posterior, tá por trás do epidídimo aqui, na região posterior do pênis, desculpa, do testículo. Nervo escrotal posterior. Nervo cavernoso do pênis. Por que ele é cavernoso, Zaquinho? Porque ele vai inervar e acompanhar todo o músculo cavernoso, certo? E todo o tecido cavernoso também. Nervo pudendo, que é ele quem vai dar origem a nervo cavernoso do pênis, nervo escrotal posterior e nervo dorsal do pênis, tá? Nervo dorsal do pênis. Quem que dá origem? Nervo pudendo. Opa, nervo pudendo, artéria pudenda e veia pudenda. Bom demais. Plexo hipogástrico inferior esquerdo. Se eu tenho o esquerdo, eu tenho o direito. O que é importante de ver esse danado, esse bençoado, esse maravilhoso? O que é que eles vão inervar? Bexiga, região do reto e próstata. Certo? O que é mais importante eu saber aqui, Isaac? Raízes parasimpáticas pélvicas e nervo hipogástrico.
nervo hipogástrico, raízes parasimpáticas pélvicas, inervando reto, próstata. Vou inervar um pedaço da bexiga aqui também, para contração e relaxamento de bexiga também. Tá? Vou inervar também essa região. Não apareceu aqui. Aqui abaixo, plexo hipogástrio inferior esquerdo. Lá de cima, ó, lá da origem das raízes parasimpáticas e simpáticas pélvicas, eu vou ter nervo pudendo. Originando quem, Zaquinho? Nervo cavernoso do pênis, nervo dorsal do pênis e o nervo escrotal posterior. Simbora. Sistema nervoso parasimpático promove o maior impulso excitatório para o pênis. É responsável pela vasodilatação da vascularização peniana. Vasodilatação. Contração é simpático. Simpático é responsável pela tumescência peniana e manutenção da flacidez. Importante lembrar disso? Sim, com certeza. Vai cair em prova? Sim, com certeza. Os impulsos sensitivos se iniciam nos receptores localizados na pele, glândula e uretra. Opa, tem um estímulo sensorial ali. Envia mensagens de dor, temperatura, tato ao tálamo e córtex cerebral. Opa, esse estímulo é excitatório ou é um estímulo doloroso? Nosso sistema regulatório, que está lá dentro do tálamo e do córtex, vai interpretar isso aí. Seja por pressão, seja por temperatura, seja por estímulo doloroso, certo? Tudo vai ser interpretado no tálamo, estímulos sensitivos. Lá no tálamo e córtex cerebral. Córtex cerebral, lá vai eu aprofundar de novo, Patrícia. Região têmporo anterior do cérebro, frontotemporal do cérebro, que vão dar as nossas reações autonômicas ou reações somáticas. Os impulsos motores seguem através dos nervos sacrais para o nervo pudendo. Inervam os músculos bulbo esponjoso e isquio cavernoso, que vão dar origem a quem? Ao músculo cavernoso e o bulbo esponjoso. E bulbo esponjoso a gente tem quem dentro dele, Patrícia? Patrícia, bulbo esponjoso a gente tem... Oi, eita, gente, eu falei, as glândulas bulbo-uretrais ou glândulas de Cooper. Top! Agora tá sabendo tudo, mulher. A contração do músculo isquio cavernoso produz uma fase de ereção rígida, através da compressão do corpo cavernoso. Fase de ereção rígida. Contrações rítmicas do músculo bulbo esponjoso propulsiona o líquido seminal através da uretra, resultando na ejaculação. Ereção, olha lá. Ereção peniana é iniciada através da estimulação sensitiva dos órgãos genitais. Ereções reflexogênicas. Estímulo psicogênico central, que vem lá de cima, recebido ou gerado pelo seu cérebro. Ereções psicogênicas. 90% de uma ereção masculina tem ligação com ereção psicogênica. Eu posso ter minha estrutura anatômica funcionante, eu posso ter todos os meus estímulos nervosos e excitatórios, mas se eu não tiver o estímulo psicogênico a nível central, gerado pelo cérebro, eu não vou ter ereção peniana. 90% da ereção peniana é psicogênica. Por que eu bati? Por que eu me aproximei da imagem? Cai na prova. Hemodinâmica da ereção. A ereção peniana compõe os seguintes eventos vasculares. Olha lá, um relaxamento do músculo liso trabecular, dilatando os espaços lacunares, aqueles que vão se encher de sangue, aumento do fluxo sanguíneo para os espaços lacunares através da vasodilatação das artérias cavernosas e helicinais, causando engurgitamento do pênis, tumefação peniana. O aumento da pressão dentro dos corpos cavernosos expande a parede trabecular contra a túnica albugínea. Exatamente. Eu vou aumentando. Quem é que encobre, quem é que está recobrindo o corpo cavernoso? A túnica albugínea.
esse aumento da pressão, essa tumefação, vai aumentando as paredes das trabéculas contra a túnica albugínea, fazendo assim a ereção, ocasionando assim a ereção por dilatação, por preenchimento sanguíneo nessas áreas. Compressão das veias subalbugíneas, reduzindo a drenagem venosa dos espaços lacunares, elevando cada vez mais a pressão dentro desse espaço. Então, se eu tenho uma contração de veia, note, eu estou sendo mais irrigado, eu tenho um processo vascular de dilatação, então vai chegar mais sangue. E também há a contração dessas veias subalbugíneas, fazendo com que esse sangue que acabou de chegar não retorne, eu não tenha drenagem, mantendo assim o pênis ereto. Mecanismo veno-oclusivo. Esta redução do fluxo venoso através da compressão mecânica das veias subalbugíneas é conhecido como mecanismo veno-oclusivo. Está aqui em cima, ó. Compressão das veias. A gente tem nessa imagem aqui à direita uma dilatação de umas artérias, o preenchimento com sangue dessas lacunas trabeculares, certo? As lacunas vão se encher de sangue, pressionando aqui, ó, à esquerda as túnicas albugíneas, né? De forma extrínseca e comprimindo as veias para que esse retorno, essa drenagem venosa não aconteça. Eu mantenho essas trabéculas entumecidas de sangue. Que mecanismo é esse? Mecanismo veno-oclusivo. Detumescência peniana. Detumescência nesse caso. Ativação do sistema simpático, aumento do tônus muscular das trabéculas e das artérias helicinais. 2. Fluxo arterial é reduzido e os espaços calonares colapsam. 3. Descompressão das veias salbugíneas, aumenta a drenagem sanguínea do espaço lacunar. 4. Todo esse processo leva o pênis ao estado de flacidez. Então, tudo aquilo que a gente viu é desfeito, liberando o fluxo venoso, liberando, espaços lacunares que estavam entumecidos de sangue pela descompressão das veias salbugíneas, aumentando assim a drenagem, aumentando o espaço lacunar. Se eu tenho mais espaço e não estou mais preenchido, a tendência muscular é que ela retorne, esse processo leva o pênis ao estado de flacidez. E quem controla esse estado de flacidez? O sistema simpático. Por hoje, dona Patrícia, é só. Agora, dúvidas. Quero aprender com você.